Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Tá na Rotina. Tá na rotina para você, casal, aqui no canal do YouTube, todas as terças e sextas-feiras, temos aqui um encontro com você, um casal que traz para você reflexão, um pouco de entendimento. Nós trazemos temas sensíveis que venham somar, acrescentar na construção do seu casamento. E se você acredita que o amor ele é construído nessas pequenas ações do dia a dia, esse canal ele é para você. Então vamos que hoje tem mais um tema muito legal. Todos gostam do tema, onde a gente vai estar batendo um papo. Eu sou o Fábio da Raquel E eu sou a Raquel do Fábio. e vamos ao nosso versículo que diz assim: Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Esse versículo aplicado na área do casamento, ele nos traz a reflexão de que o casal ele tem que trabalhar em apoio mútuo, ambos trabalhando para manter a família unida, a família estruturada. E a base desse casamento, a estrutura principal desse casamento tem que ser o Senhor para fazer a terceira dobra e deixar esse casal mais forte. Então, o tema de hoje, rainha. Quando você ouve falar ou você fala sobre sexualidade, geralmente a primeira coisa que vem na nossa mente é sexo. Mas sexualidade não é só sexo. E quando a gente reflete sobre a sexualidade subjetiva a cada indivíduo, isso vai te ajudar a ter uma maior compreensão do seu casamento. E sexualidade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é parte integral da personalidade de cada um. É uma necessidade básica, é um aspecto do ser humano que não pode ser separado dos outros aspectos da vida. Sexualidade não é sinônimo de coito e não se limita à presença ou não do orgasmo. Continua, por favor. Sexualidade é muito mais do que uma energia que nos motiva a encontrar o amor. É o contato, é a intimidade, é a expressão da forma de sentir, na forma que as pessoas se tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações e tanto a saúde física como a mental. Se a saúde é um direito fundamental humano, a saúde sexual também deveria ser considerado como um direito humano básico. Essa é a definição segundo a Organização Mundial de Saúde. A sexualidade da seguinte maneira, de uma forma mais coesa, sexualidade é o principal polo estruturante da personalidade e da identidade de um indivíduo. A sexualidade vai muito além do coito, vai muito além do orgasmo. Ela é composta por vários pilares que sustenta a sexualidade de cada indivíduo. Biológico, cada ser humano tem a sua biologia. Psicológico, minhas crenças, o que eu penso, como eu me sinto, como eu me identifico. Ela é composta pelos aspectos sociocultural. Vou dar um exemplo pessoal. Minha mãe foi amante a vida toda. Então, quando eu era criança, quando eu tinha 6, 7 anos, nenhuma mãe deixava nenhuma filha brincar comigo. Por quê? Porque como a minha mãe foi amante a vida dela toda, ela era vista como puta e eu, por ser filha dela,
nenhuma menina considerada direita poderia brincar comigo. Porque por eu ser filha dela, logo eu não era uma menina direita digna de brincar com meninas, filhas de um casal casado, né? Isso é um aspecto da sexualidade cultural. O que a sociedade tem como normal na área da sexualidade e religioso. A religião, ela tem um impacto muito grande dentro da sexualidade. O que a minha crença, vamos dizer assim, ela acrescenta, ela diz como é as bases, os princípios da minha crença dentro da minha sexualidade, o que é certo, o que é errado, são meio que princípios éticos, né? Então, a sexualidade, ela é subjetiva à construção de cada indivíduo. Não adianta eu querer comparar aspectos da minha vida, dos meus estímulos, das minhas crenças, das minhas respostas biológicas com uma outra pessoa. Eu posso comparar, sim, comigo, mas com quem eu fui ontem. Mas não tenho como comparar aspectos da sexualidade com outra pessoa. O sexo faz parte da sexualidade, mas não é só o sexo. É o toque, é o carinho, é o desejo, é o olhar, é o envolvimento emocional. Não é um conceito único, é abrangente. É um espectro importantíssimo da personalidade de cada indivíduo. Quando a gente fala de sexualidade, a gente acaba seguindo um padrão que é imposto pelas mídias. A gente acaba sendo influenciados por filmes, novelas, a gente acaba sendo influenciado por religião, pela sociedade, pela família, o que a família ensinou, o que a família não ensinou, ou o que a pessoa viu dentro da família. Então, é muito desafiador até os dias de hoje, para uma mulher se posicionar em relação sexualmente. Porque se você parar para analisar, o homem ele anda sem camisa por tudo quanto é lado. E é aceito como normal. Ninguém vê nenhum problema, ninguém fala nada, ninguém cita nada. Mas vai uma mulher andar de biquíni por tudo quanto é lugar que nem o homem anda sem camisa. Ela vai ser rotulada de várias situações. Ela vai ser rotulada de que está querendo chamar atenção. Vai uma mulher andar com short curto. Ela vai ser rotulada de piriguete, que está querendo chamar atenção, de puta. Ela vai ser rotulada por vários nomes e que na realidade nem é, porque a sexualidade para o homem ela foi construída com mais liberdade do que com a mulher. Para o homem, tudo, se a gente parar para analisar, tudo é aceito, tudo é bonito, tudo é ok, mas para a mulher, não. Você para analisar adolescentes. O menino, ele é estimulado a namorar desde cedo. E se uma menina der em cima dele, tem que sair com essa menina, porque ele não pode recusar, porque ele é homem. Então, a gente, como sociedade, como pai, como mãe, a gente vai impondo vários conceitos completamente equivocados na sexualidade da criança, do adolescente. A gente não ouve nenhum pai, nenhuma mãe educar o filho sexualmente. Sabemos que realmente os meninos, os homens têm muita liberdade, não importa nem o fator físico dele. Se ele está em boa forma ou fora de forma. Se ele tiver sem camisa, com um shortinho de dormir, andando para cima e para baixo, ele é bem aceito e ninguém falando de nada.
Se ele tiver barriga tanquinho ou um barrigão de chope, como muitos dizem, ninguém fala nada, né? O homem realmente pode tudo. Já a mulher não, se ela sair de casa para ir até do lado da casa dela, onde fica a padaria, do jeito que ela acordou de babydollzinho, todo mundo vai ficar olhando, falando, e inclusive as próprias mulheres vão recriminar às escondidas. Eu já vi várias vezes. Então, assim, já vi e presenciei de onde eu trabalho, várias vizinhas de onde eu trabalho acordavam do jeito que ia e ia lá de sutiãzinho, né? De sutiãzinho à vontade, era um entra e sai de meninas de sutiã. E eram recriminadas, assim, e as pessoas que são de fora dessa realidade, havia o comentário, né, de que não tinha esse tipo de aceitação. Agora, o homem pode chegar sem camisa. Por exemplo, eu nunca gostei de andar sem camisa desde criança. Eu não acho legal, mas isso é uma coisa de minha personalidade, né? Agora, não é porque eu não gosto que eu vou julgar ou recriminar uma outra pessoa. Cada um constrói a sua sexualidade dentro daquilo que entende do seu eu. Assim como você, minha esposa, do início do nosso casamento, e você hoje, anos depois, você construiu uma personalidade, uma sexualidade que você tem. Você não precisa vestir nada vulgar para se passar atraente para o seu marido. Pelo contrário, você está bem vestida, ótimos vestidos, sempre elegante e sempre sexual para mim, sempre muito sexy para mim, né? E assim, sempre muito bem vestida, muito bem arrumada. Às vezes nem sempre põe uma maquiagenzinha, né? O teu básico já é bonito, igual você tá deslumbrante para mim. Então, assim, você foi se moldando ao longo dos anos, mas dentro do nosso relacionamento, houve uma abertura, principalmente da minha parte, em relação a você, minha esposa. Mas sabemos que muitas esposas que estão nos assistindo hoje são reprimidas dentro de suas casas. Não, eu acredito que seja importante ela se perceber como mulher, ela se perceber que ela é um ser sexual e que o sexo foi dado por Deus para prazer, mas um prazer em conjunto, um prazer, uma construção, ela com o marido dela, porque sexo, sexualidade não é só sexo, mas o sexo faz parte da sexualidade, é um dos pontos principais. Mas a construção da sexualidade de cada ser humano, ela vai evoluindo, ela passa por mudanças pela vida toda. Porque quando você é criança, a sua fase sexual é prender o xixi, é o cocô. Você vai crescendo, vai aumentando da idade, é a descoberta das genitálias, é a percepção. Conforme você vai crescendo, você vai amadurecendo e vai construindo a sua sexualidade. Então, nessa mulher, ela tem que se perceber como um ser sexual. Ela tem que se perceber que a sexualidade faz parte dela. E aí é como ela se sente em relação a ela mesma. Que tipos de desejos que ela tem, como ela se percebe, como ela percebe o mundo em volta dela, como ela percebe a relação dela com o marido, como ela sente desejo pelo marido, ela sente prazer com o marido. Então, assim, são vários questionamentos que ela tem que se fazer. Ela tem que montar o autoesquema dela e entender que crenças que ela carregou durante toda a vida dela, o que a região, você acabou de falar, que da região que você trabalhava era comum ver meninas saindo só de sutiãzinho que estava tudo bem. Então,
Tudo isso são construções que vai de acordo com o local, com a criação, porque para aquela menina eu tenho certeza que ela na cabeça dela estava tudo bem, que não tinha problema nenhum, porque a construção da sexualidade dela foi feita dessa maneira. Mas a construção de uma mulher criada na igreja, onde ela precisava ser completamente vestida, ela precisava estar completamente tampada, ela tinha que estar decente, como diz aquela mulher que entra num lugar público vestindo apenas um sutiãzinho, ela vai ser rotulada como alguém que está querendo chamar atenção, como alguém que está querendo aparecer. Então, eu acredito que o principal importante, você, esposa, você, marido, é você se perceber um ser sexual. Das coisas que eu tenho o entendimento de repente é não misturar os setores, vou dizer assim. Por exemplo, dentro de uma igreja, tem que se portar e se vestir de uma maneira, correto? Sim, tem É. modos, né? Essa mesma pessoa, seja o homem, seja o marido ou a esposa, ela está num clube onde só está os irmãos da igreja. Ela pode estar ali de fio dental? É aconselhado que não. Então, é muito subjetivo essa colocação, porque muitas vezes a gente só traz o peso para a mulher. A mulher não pode provocar o homem, a mulher não pode estar de fio dental, porque senão o homem vai cair em tentação. O homem não sabe se controlar, o homem não aprendeu a ter controle sobre o corpo dele. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, não. Eu estou querendo levar as pessoas à reflexão, porque todo o peso está sempre em cima da mulher, mas isso se dá por conta da criação e da construção da sexualidade, onde no homem tem maior liberdade, na mulher ela é mais contida, ela é mais privada. Porque eu acredito que há uma construção de uma sexualidade saudável, tanto para homem quanto para mulher, deveria ser os dois terem um bom senso de um autocontrole. Eu não estou falando da questão do autocontrole, porque vai da criação e do aprendizado no meio a qual você já passou. Porque muitas coisas ligado ao nosso eu, psicologicamente falando, e do poder mental que a gente tem, estrutura de você tomar decisão do que é certo, do que é errado, e do que para você é supernatural, para outras pessoas acabam não sendo. Mas tudo dependeu da forma de onde você atuou determinado momento da sua vida ou como foi a sua criação. Vou dar um exemplo. Como foi a sua criação em relação ao seu pai e à sua mãe? Qual foi o modo de construção da sua liberdade dentro de casa? Porque se você dentro de casa, você criou seu, criou, cresceu com um determinado tipo de liberdade, onde você ficava mais à vontade, menos com menos roupa, ou com mais roupa, ou você foi trabalhar num ambiente em que as pessoas se ajudavam, como acontece muito no mundo artístico, principalmente no mundo teatral, onde as pessoas acabam tendo que trocar de roupa e ficar nuas uma na frente da outra, como acontece em muitas cenas de novela, uma fica nua na frente do outro, tem toda aquela construção da cena que vai ser feita, onde os dois estão praticamente nus ali, com muita gente ao redor. Essas pessoas, psicologicamente, elas estão preparadas por causa do ambiente a qual ela se encontra. E isso não é algo que é construído do dia para a noite, é muitos anos. Mas essa construção desses indivíduos que são restritos não acaba se enquadrando numa grande população. Aí vamos falar até dentro do que a gente falou anteriormente. Um grupo grande
de irmãos, tá num lugar, descontração, piscina à vontade, esposas de fio dental, homens de cueca e não de short. Sem demagogia, as próprias mulheres vão ficar com ciúme das próprias mulheres em relação aos seus maridos. Porque elas psicologicamente elas não foram preparadas para esse tipo de ambiente. Mas se eu trocar agora o ambiente, não é um ambiente de irmãos, não é um ambiente onde eles não se conheçam. Agora eu tiro essas mesmas pessoas e espalho na praia, Rio 40 graus. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, porque ali todos são iguais. Entende? A questão da localidade, a questão da região, isso tudo diferencia em relação à sexualidade. E aí vai muito de acordo com as crenças que cada indivíduo carrega dentro de si. Tudo isso faz parte da construção da sexualidade de cada indivíduo, dentro desse cenário que você montou, né? O ambiente, um clube fechado só para irmãos da igreja. Estamos criando aqui um cenário. Qual seria o ideal? Ambos, tanto homem quanto mulheres, estarem vestidos de maneira respeitosa. A mulher não pode estar de fio dental. Ok, não pode estar de fio dental, mas o homem pode estar sem camisa? Ela pode colocar um maiô, Pode. ele pode colocar uma blusinha daquela de proteção do sol. O próprio homem, ele não gosta de ficar à vontade com outros homens, mas não vai ter esse problema do repúdio em relação ao que as mulheres têm com as outras mulheres. O repúdio, ele vai existir, até mesmo porque falar de sexualidade ainda é um tabu, falar de educação sexual ainda é um tabu. E educação sexual não é algo que as pessoas têm. Qual é a criança que tem educação sexual em casa? Nenhuma. E quando a escola toma essa liberdade e fala sobre algum assunto que leve à sexualidade, essa escola é o quê? Essa escola é cancelada, porque muitos pais acham que nenhuma escola tem o direito de falar de sexualidade com seus filhos. Então, a criança, ela cresce tendo a percepção de como é a sexualidade dentro da casa dela. Ela entra num ambiente evangélico. Ela vai construir várias crenças sobre sexualidade. Ah, eu tenho que me guardar, eu tenho que me vestir assim, eu não posso sentir desejo, porque isso é errado, aquilo mais errado. Então, ela vai crescendo com uma mente completamente conduzida, em nenhum momento orientação sexual, em nenhum momento ela está ciente do que é sexualidade, do que ela das situações que pode ocorrer na vida dela. Em nenhum momento ela tem nenhuma informação. E ela se torna um adulto, ela vai se descobrindo nos namoros e no casamento. Você é uma grande testemunha viva. Você, Raquel, você não teve ninguém para te dar orientação em momento nenhum da sua vida. Você passou a ter orientação buscando conhecimento. Buscando conhecimento de que maneira? Estudando, tendo a percepção da parte geográfica de tudo ao seu redor, vendo o que outras mulheres dentro daquele perfil ao qual você vinha querendo se enquadrar é legal, e você começou a buscar esse conhecimento cada vez mais. Conforme você foi buscando conhecimento, você também foi buscando o conhecimento do seu eu, para você conhecer quem é a Raquel, o que a Raquel gosta, como a Raquel pode construir uma personalidade feminina
mulher que também não vai se perder e que, ao mesmo tempo que ela está fazendo essa construção, ela também possa ser atrativa aos olhos do seu marido, correto? Você fez essa construção muito bem. Então, assim, mas você buscou conhecimento, independente da criação que você não teve, dos exemplos que você não teve. Você fez a sua escolha de aprender, correto? Em relação a mim, eu tive apesar de tudo, eu tive uma criação onde meu pai era rígido, é, ele não tinha aquilo assim do tipo, você, por ser meu filho homem, tem que fazer tudo, pelo princípio, se você vai namorar, mas se você namorar uma, beleza, se você namorar duas, é legal, mas essa segunda tem que saber da primeira. Porque ela tem pai, ela tem mãe, ela tem irmãos. Então você tem que respeitar. Isso é uma coisa que sempre levei para mim. E muitas das vezes, para que a nova geração venha ter essa percepção da sexualidade, começando por eu, nas vestimentas, no modo de pensar, na maneira de agir, na forma de respeitar o próximo, são coisas que ela vai se descobrindo, correto? Ela vai se descobrindo, ela vai amadurecendo e ela vai tomando decisões. A sexualidade, ela é construída e ela é subjetiva na construção de cada indivíduo. Para mim, ela vai ser de um jeito, para você, ela vai ser de outro, para o nosso filho, ele vai ser de outro. Mas o que é extremamente importante é a gente buscar uma educação sexual, a gente se entender, a gente compreender as nossas crenças, o que que a gente pensa sobre sexo, o que que a gente pensa sobre nossa sexualidade, o que que a gente aprendeu com a nossa religião sobre sexualidade, o que que a sociedade nos mostra sobre sexualidade, como eu me sinto em relação à minha sexualidade. Eu me sinto atraente, eu não me sinto atraente. Eu me sinto segura, eu não me sinto segura. São um conjunto de conceitos, são vários conceitos que compõem a sexualidade de um indivíduo. O sexo, ele faz parte, mas não é o principal. Ele, no casamento, ele vai ser a cereja do bolo, vejo eu. É importante você entender que a sexualidade ela é construída ao longo da vida e ela vai evoluindo de acordo com o seu amadurecimento. Pensar que cada ser humano ele tem uma construção única que é só dele. Ele vai ter as crenças dele, ele vai ter os pensamentos dele, ele vai ter as emoções dele e todas essas emoções, pensamentos, sentimentos, eles podem ser influenciados pela sexualidade. Importante você saber de que forma que a sua crença ela está influenciando na sua sexualidade, na maneira de como você se vê, na maneira de como você se porta, na maneira de como você se relaciona com o seu cônjuge. Socialmente, o que está sendo imputado dentro de você? Hoje em dia, a gente tem um padrão de uma sexualidade muito aflorada nos desejos, no que seja feliz a qualquer custo e não importa as consequências. A se testar tudo e até que ponto que isso é saudável ou não. Então, analise você e entenda que você é um ser sexual, então o desejo, o prazer
Foi dado por Deus para você viver isso no seu casamento, na sua construção com seu marido. É um prazer para vocês descobrirem juntos, para vocês viverem juntos. O sexo, ele é importante, ele é importantíssimo, mas ele foi dado por Deus por um homem já feito, maduro e já pronto para se relacionar sexualmente. Busque informação, busque conhecimento, busque informações que venham agregar na sua construção. A Raquel de ontem não é a mesma de hoje e certamente a de amanhã vai ser um pouco mais diferente. Tenha a percepção e a sensibilidade de perceber que o outro é diferente de você. Então, um comportamento que para você, sexualmente falando, seja um escândalo, para o outro pode ser normal, porque certamente a construção da sexualidade dele foi diferente da sua. Eu verdadeiramente acredito que o sexo foi dado por Deus como uma bênção, para o casal se descobrir, para o casal ter prazer, para o casal vivenciar o prazer juntos. Não fora do casamento, mas dentro do casamento. Então, analise essa construção sua. Como diz Hábito muito bem, a sexualidade é o principal polo estruturante da personalidade e da identidade do indivíduo. Eu, Raquel, me vejo como uma mulher madura, uma mulher sexual, uma mulher que tem desejos, que tem vontade, que tem necessidades sexuais. Então, isso faz parte de mim, isso faz parte da minha personalidade. E se perceba, converse com seu marido, tentem construir, busque informações, busque uma educação sexual e também eduque seu filho. Muitas crianças acabam passando por certos tipos de abuso porque elas não foram educadas sexualmente em casa. Eu não vou ensinar, eu não vou falar, porque senão vai gerar curiosidade. É melhor a gente trazer a informação, o conhecimento com carinho, com respeito, com afeto, do que lá fora o mundo trazer de maneira pior. Mais um tá na rotina para você. Vem com a gente, compartilhe com amigos, conhecidos, familiares, vizinhança.